Já se sentiu como se sua energia estivesse desequilibrada e você não consegue identificar o motivo? Pode ser que, sem perceber, esteja fazendo coisas que interferem no seu fluxo espiritual. Continue assistindo e descubra as 9 armadilhas anti-espirituais que você precisa evitar. Isso pode ser a peça que falta para a sua consciência superior. A evitação espiritual é um comportamento comum que ocorre quando indivíduos utilizam crenças ou práticas espirituais para contornar emoções desafiadoras ou questões psicológicas. É como colocar um curativo espiritual em feridas emocionais profundas, evitando o trabalho real necessário para a cura e crescimento. Isso pode prejudicar o progresso espiritual genuíno, criando uma fachada de iluminação enquanto negligencia os aspectos confusos do nosso eu interior. Quando alguém se envolve na evitação espiritual, pode usar frases como "tudo acontece por uma razão" ou "está tudo em ordem divina" para ignorar ou escapar de sentimentos desconfortáveis. Essa evitação pode ser enganadora, parecendo um atalho para a paz, mas, na realidade, adia a introspecção necessária e a compreensão de nosso panorama emocional. O crescimento espiritual autêntico envolve enfrentar as complexidades de nossas emoções e desafios psicológicos de frente. A evitação espiritual mina esse processo, promovendo uma sensação superficial de tranquilidade sem abordar as raízes de nossas lutas. É essencial reconhecer que abraçar a espiritualidade não significa evitar sentimentos difíceis, mas sim navegar por eles com autenticidade e consciência. Um espírito legalista na espiritualidade envolve aderir rigidamente a leis religiosas ou espirituais sem compaixão e compreensão genuínas. É como seguir um conjunto de regras sem considerar o contexto ou o impacto nos outros. Essa abordagem pode prejudicar o crescimento espiritual ao criar uma perspectiva julgadora e estreita. Quando alguém adota um espírito legalista, pode priorizar a adesão a rituais e regras em detrimento da empatia e bondade. Essa mentalidade rígida pode levar a uma falta de compreensão e compaixão para com aqueles que não se conformam às mesmas crenças ou práticas. Cria uma divisão, enfatizando a aderência à letra da lei em vez de abraçar o espírito de união e amor que a espiritualidade busca. A espiritualidade deveria ser uma jornada do coração, promovendo conexão e compreensão. No entanto, um espírito legalista pode transformá-la em uma lista de deve fazer e não deve fazer, criando uma sensação de superioridade para aqueles que acreditam seguir corretamente as regras. Isso mina a essência da espiritualidade, que consiste em cultivar uma abordagem amorosa e compassiva para consigo mesmo e com os outros. Para combater um espírito legalista, é essencial reconhecer que a espiritualidade não se trata de conformidade rígida, mas sim de transformação pessoal e crescimento, abraçando uma abordagem mais compassiva e empática. Distrações materialistas na espiritualidade referem-se aos desafios de focar excessivamente em posses materiais, status social ou desejos mundanos, o que pode desviar a atenção do crescimento interno e exploração espiritual. É como perseguir conquistas externas em vez de nutrir os aspectos internos do nosso ser. Esse comportamento impede o progresso espiritual genuíno, priorizando o transitório sobre o duradouro. Quando as pessoas sucumbem a distrações materialistas, podem priorizar a acumulação de posses ou buscar validações externas, acreditando que esses fatores contribuem para seu cumprimento espiritual. No entanto, esse foco externo muitas vezes leva a uma sensação superficial e passageira de satisfação, perdendo a profundidade e a riqueza que a exploração espiritual genuína oferece. O verdadeiro crescimento espiritual envolve voltar-se para dentro, descobrindo os aspectos profundos do nosso eu interior. Por outro lado, distrações materialistas nos puxam para fora, criando um ciclo perpétuo de desejo e aquisição que não contribui para uma satisfação duradoura. É crucial reconhecer que, embora confortos externos possam trazer prazer temporário, eles não abordam os anseios mais profundos da alma. Para evitar ser consumido por distrações materialistas, é essencial direcionar o foco para a reflexão interna,
a atenção plena e a compreensão, reconhecendo a impermanência das posses externas e aceitando que a verdadeira realização vem de dentro. O impacto da fala descuidada e da negligência de devoções no crescimento espiritual. A fala descuidada é significativa quando envolve expressar-se sem atenção, usando palavras que podem prejudicar ou criar discordância. A negligência de devoções refere-se à falta de comprometimento com práticas espirituais consistentes que auxiliam no cultivo da conexão interna e no crescimento. Quando indivíduos se entregam à fala descuidada, podem não perceber o poder de suas palavras ao moldar seu ambiente espiritual e afetar aqueles ao seu redor. Palavras carregam energia e intenção, e uma fala descuidada pode criar negatividade, prejudicando o desenvolvimento de uma atmosfera espiritual positiva. Esse comportamento é como semear discórdia em vez de cultivar um jardim de harmonia. A negligência de devoções adiciona outra camada de desafio ao crescimento espiritual. Práticas espirituais consistentes, como meditação ou oração, atuam como âncoras que ancoram os indivíduos em sua jornada espiritual. Fechar a mente a diversas perspectivas espirituais representa um risco ao crescimento espiritual genuíno. Esse comportamento envolve resistência à exploração ou aceitação de pontos de vista diferentes dos seus próprios na ideologia espiritual. É como construir muros ao redor de crenças, limitando o potencial de crescimento e compreensão. Indivíduos com mentalidade fechada podem se apegar a uma única perspectiva espiritual sem considerar visões alternativas. Essa postura rígida pode prejudicar o crescimento pessoal, impedindo a exposição à riqueza e diversidade do pensamento espiritual. É como olhar para uma única peça de quebra-cabeça e acreditar que ela representa toda a imagem, perdendo a beleza mais ampla da paisagem espiritual. O crescimento espiritual verdadeiro envolve abertura a diferentes perspectivas e experiências. A mentalidade fechada atua como uma barreira a essa abertura, limitando a capacidade de aprender com tradições, práticas e insights diversos. Adotar uma abordagem mais aberta permite que os indivíduos extraiam sabedoria de várias fontes, contribuindo para uma compreensão espiritual mais abrangente e completa. Para evitar a mentalidade fechada, é essencial reconhecer que a diversidade nas perspectivas espirituais pode aprimorar, em vez de diminuir, a jornada espiritual de cada um. Em vez de temer as diferenças, uma atitude aberta promove uma apreciação mais profunda da vasta tapeçaria da espiritualidade humana. Essa mudança para a abertura permite uma exploração espiritual mais enriquecedora e inclusiva. Uma espiritualidade impulsionada pelo ego representa um obstáculo ao crescimento espiritual genuíno. Esse comportamento ocorre quando os indivíduos usam suas crenças espirituais para aumentar o ego ou o senso de superioridade sobre os outros. É como inflar um balão de autoimportância com conceitos espirituais, distanciando-se do zumbido e da autoconsciência essenciais para uma prática espiritual autêntica. Quando alguém se envolve em uma espiritualidade impulsionada pelo ego, pode usar seu conhecimento ou experiências espirituais como meio de estabelecer superioridade sobre aqueles que podem não compartilhar as mesmas crenças. Essa atitude mina a verdadeira essência da espiritualidade, que é sobre transformação interna e conexão, não uma ferramenta para autoelevação. É como usar a espiritualidade como uma escada para ganho pessoal, em vez de um espelho para autorreflexão. O crescimento espiritual genuíno envolve humildade e autoconsciência, reconhecendo que todos estão em uma jornada única com suas próprias lições e desafios. A espiritualidade impulsionada pelo ego, no entanto, cega os indivíduos para suas próprias imperfeições e inibe sua capacidade de se colocar no lugar dos outros. É crucial lembrar que a espiritualidade não é uma competição ou uma medida de valor. É uma jornada compartilhada em direção a uma compreensão mais profunda e compaixão. Para superar uma espiritualidade impulsionada pelo ego, os indivíduos precisam cultivar humildade e uma autoconsciência genuína, reconhecendo suas vulnerabilidades e valorizando o caminho espiritual de cada indivíduo.
Essa mudança de uma espiritualidade impulsionada pelo ego para uma espiritualidade humilde é fundamental para criar uma prática espiritual que nutre o crescimento pessoal e uma conexão genuína. O excesso de ritualismo nas práticas espirituais pode impedir o crescimento espiritual genuíno. Esse comportamento ocorre quando os indivíduos seguem rituais cegamente, sem entender sua significância, transformando práticas espirituais em meras rotinas em vez de expressões significativas de conexão interna. É como realizar mecanicamente os movimentos de uma dança sem sentir o ritmo ou entender a música. Quando as pessoas se entregam ao excesso de ritualismo, podem realizar cerimônias espirituais sem verdadeira intenção ou consciência. Essa abordagem pode levar a uma experiência superficial, onde o foco está nas ações externas, em vez da transformação interna. É como recitar palavras sem entender seu significado, perdendo a profundidade e o propósito por trás dos rituais. O crescimento espiritual genuíno exige uma compreensão profunda do significado e da intenção por trás dos rituais. O excesso de ritualismo, por outro lado, pode criar uma desconexão entre o indivíduo e a prática espiritual, torna-se um ato repetitivo em vez de um envolvimento consciente com o divino ou o eu interno. O perigo está em confundir a repetição de rituais com progresso espiritual, enquanto a essência da prática permanece intocada. Para superar o excesso de ritualismo, os indivíduos precisam abordar as práticas espirituais com atenção plena e intenção. Entender o significado de cada ritual promove uma conexão mais profunda com a jornada espiritual. Não se trata da quantidade ou frequência de rituais, mas sim da qualidade do envolvimento e da ressonância interna que eles criam. O apego a resultados na jornada espiritual pode ter um impacto negativo no crescimento genuíno. Esse comportamento envolve uma fixação excessiva em resultados ou expectativas específicas, criando padrões rígidos que podem não se alinhar com o fluxo natural do desenvolvimento pessoal. É como plantar uma semente e exigir que ela cresça em um cronograma predefinido, ignorando o processo inerente de crescimento. Quando os indivíduos desenvolvem fortes apegos a resultados específicos em sua jornada espiritual, correm o risco de impor estresse desnecessário sobre si mesmos. Esse apego pode levar à frustração e decepção se as coisas não se desdobrarem exatamente como imaginado. É semelhante a esperar um caminho específico para a iluminação e ignorar as valiosas lições que surgem de reviravoltas inesperadas. O crescimento espiritual genuíno envolve uma abordagem flexível e de mente aberta, permitindo uma evolução orgânica em vez de impor resultados predefinidos. Usar a espiritualidade como meio de escapar dos desafios e responsabilidades da vida cotidiana pode prejudicar o desenvolvimento pessoal autêntico. Esse comportamento envolve recorrer a práticas espirituais exclusivamente como refúgio das complexidades e dificuldades do mundo real. É como buscar consolo em uma fantasia reconfortante em vez de confrontar os aspectos práticos da vida. Quando os indivíduos usam a espiritualidade como uma fuga, correm o risco de evitar o engajamento necessário com questões e responsabilidades do mundo real. É semelhante a fechar os olhos para as demandas da vida diária, imergindo-se exclusivamente nos aspectos etéreos das buscas espirituais. Essa abordagem pode proporcionar alívio temporário, mas pode levar a uma falta de fundamentação e dificultar a integração dos insights espirituais na vida cotidiana. A verdadeira espiritualidade envolve um equilíbrio harmonioso entre os aspectos espirituais e práticos da vida. Usar a espiritualidade como uma fuga pode criar uma desconexão entre as crenças espirituais e a experiência vivida. É essencial reconhecer que o crescimento espiritual ocorre não apenas nos momentos de tranquilidade, mas também no meio dos desafios da vida, onde lições são aprendidas e sabedoria é adquirida. Para superar a armadilha da espiritualidade como uma fuga, os indivíduos precisam integrar suas práticas espirituais com uma abordagem fundamentada e responsável para a vida. Isso significa lidar com questões do mundo real, cumprir responsabilidades e encontrar maneiras de aplicar insights espirituais para enfrentar desafios de maneira eficaz.
Uma abordagem holística da espiritualidade garante que os benefícios do crescimento interno contribuam positivamente para o bem-estar geral. Se você ainda está assistindo, gostaria de agradecer pela sua atenção. Cuide-se e fique ligado para mais conteúdo esclarecedor. E se você chegou até aqui, convido a curtir e se inscrever no canal. Até o próximo.